Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, tanto faz aí o tempo que você tiver, é isso aí. Top 10 personagens mais fortes de Shumatsu no Valkyrie. Sendo bem sincero, pra mim foi muito difícil fazer essa lista porque é muito complicado comparar, sempre é muito complicado comparar, né, velho? Essa é a verdade. E tipo, eu fiquei pensando, pô, será que esse cara é mais forte do que esse cara? Mas tipo assim, e se esse cara fosse X1 com esse cara, será que seria... Enfim, eu pensei em muita coisa, tá? Eu sinceramente acho que todos, quer dizer, a partir do quarto, eu acho que é debatível, mas eu acho que o top 3 assim... não tem como discutir, assim, eu acho, né? Enfim, vamos começar aqui sem enrolação, né? Porque já tá muita enrolação isso aqui. Em 10º lugar temos ele, que é uma posição muito duvidosa, tá? Mas eu coloquei ele aqui. Sasaki Kojiro. Vocês vão falar, mas ele ganhou do Poseidon e tal. Sejamos sinceros, ele ganhou do Poseidon porque o Poseidon subestimou ele, e o Sasaki é o tipo de cara que ele pode ganhar de qualquer personagem, se ele tiver o tempo suficiente pra projetar a luta na cabeça dele, essa é a verdade. Realmente, Sasaki é muito absurdo, sendo que as condições para ele ficar forte são meio difíceis. Por exemplo, o Raijun finalizaria o Sasaki em instantes, o Poseidon ficou lá brincando com o Sasaki porque subestimou ele. Aí subestimou e se ferrou, acha pouco, Sasaki Gold. Eu coloquei o Sasaki em 10º por aspectos gerais, mas ele poderia ganhar de quase todos os personagens daqui, tirando uns 3 assim que eu acho que não tinha como ele ganhar, mas... ele pode ganhar todo mundo, é só ele ter tempo suficiente, basicamente é isso, entendeu? E vale notar que na luta do Poseidon contra o Sasaki, o Poseidon nem se mexeu direito, tá? Inclusive, o Poseidon ele perde o braço e ele fica com aquela cara de bunda dele ainda, enfim. Vamos lá. 9º lugar e 8º lugar. Sendo bem sincero, pra mim é muito debatível o 9º e 8º, porque eu achei muito parecido, por mais que um pareça narrativamente ser mais forte, enfim. 9ª colocação, Raiden. Sim, eu sei, é um pouco duvidoso talvez, sendo que eu vou explicar os meus pontos aqui, tá? Raiden realmente é absurdo, ele conseguiu dar uma luta boa contra o deus da destruição, Shiva. Então assim, o cara embaçado ele é, ele tirou 3 braços do Shiva, fez o Shiva usar a última forma dele, enfim. O fato é, Raiden é embaçado. O moleque era criança e simplesmente não aguentava os próprios músculos. A parada é que o Raiden teve que se conter a vida toda dele para não machucar as pessoas. Aí depois ele começou a se conter, sendo que na luta ele deu o máximo dele e com a Valundes dele que, tipo, assim, encaixou perfeitamente com ele, a Valundes dele, é perfeita. Basicamente nessa Valundes ele poderia usar todos os músculos dele sem uma restrição, então assim, foi uma parada muito da hora e encaixou perfeitamente com o Raiden. Essa Valundes é muito gada, ela preferiu morrer com o Raiden do que vazar para não morrer, enfim, doideira. Raiden realmente é muito apelão, ele pode manipular os músculos dele para o tamanho que ele quiser, então assim, o cara é roubado, tá? Sem contar que, se eu não me engano, ele quebra a barreira do som com o soco dele. Loucura. Em 8º lugar, Lu Bu. Eu realmente fiquei com muita dúvida entre Lu Bu e Raiden. Eles são bem parecidos, sendo que a parada é que o Lu Bu, mesmo sem volume, sem nada, ele partiu o céu no meio, com vento da espada, da lança, eu até esqueci agora. Ele tava sem volume, ele fez isso casualmente. É absurdo, tá? O Lu Bu realmente é bem absurdo, sem contar que ele tem muito mais experiência em batalha do que o Raiden, querendo ou não. O Lu Bu lutava a guerra sozinho, enfim, o Lu Bu é muito apelão. Também resistiu a golpes do Thor e, mano, o Thor é top 5 no mínimo, tá? Eu nem lembro que colocação eu coloquei ele agora nessa lista, mas o Thor é muito apelão e não mostrou todo o poder dele, então assim... Thor é roubado. Eu coloquei o Lu Bu na frente do Raiden por um simples motivo de resistência. O Lu Bu, ele resistiu a golpes que eram simplesmente muito absurdos, tá? Que são as marteladas do Mjolnir do Thor. Ele resistiu esse golpe, inclusive, sem dificuldade até um certo tempo, né? Se bem que eu acho que no segundo ou terceiro golpe ele quebra a perna dele, né? Mas enfim. O fato é, o golpe do Thor é um dos golpes mais fortes de Shumatsu. Isso eu acho meio inegável, sendo bem sincero. Novamente, eu acho que ele nem usou todo o poder dele. Provavelmente. Se você parar pra pensar bem, o Thor só se feriu uma vez contra o Lu Bu. Mas ok. 7º lugar, Shiva. Aqui começa a ficar difícil, tá? Aqui começa a ficar difícil. Eu discuti muito com um amigo meu sobre Shiva contra Rajun, sendo que eu coloquei o Rajun na frente dele por um motivo, tá? E eu vou falar quando chegar a parte dele. O Shiva realmente é muito forte, mas não tem como a gente ter uma noção do total poder dele, porque ele só usou a última forma dele lá que queima tudo e tal, no último momento, quando ele só tinha um braço. Então assim, não tem como a gente ter noção, assim. Por mais que tenha algumas citações dele que ele poderia destruir e criar o mundo e tal, a gente sabe que Shumatsu no Valkyrie não funciona muito bem assim, né? Mas enfim. O Shiva, se eu não me engano, ele derrotou 1112 ou foi 1113 deuses, né? Então assim, o cara realmente é apelão, tá? Mas por uma questão narrativa eu coloquei o Raju na frente do Shiva e eu vou explicar o porquê. Porém, se você quiser colocar o Shiva acima do Raju, eu realmente não ligo, tipo... faz sentido também, né? Sem querer subestimar o Raiden, mas o Shiva realmente tomou um apavoro do Raiden. Tanto é que ele perdeu 3 braços, né? Enfim. Na minha opinião, se fosse o Rajun no lugar do Shiva, não seria a mesma coisa. Até porque Rajun é o cara que lutou pau a pau contra o Buda, né? Enfim. Loucura. Em 6º lugar,
Rajun. O cara que lutou contra o Buda, que tem uma narrativa pesadíssima, e o maior motivo de eu ter colocado ele aqui é mais pela narrativa mesmo, tá? Também porque ele lutou contra o Buda, que é um deus muito apelão no pau a pau. Então assim, pra quem não lembra, até para o próprio Hades o Rajun era lenda. O Rajun que destruiu metade de Helheim. E Helheim nada mais nada menos que o mundo dos mortos. Então assim, o cara destruiu metade do mundo dos mortos. Eu já vejo assim um bagulho doido aí. Eu acho que é meio inegável que esse cara é um absurdo, né? Sendo bem sincero. O cara deu um trabalho pro Buda. Então assim, por mais uma questão narrativa mesmo, eu acho que ele merece a sexta colocação, tá? Em quinto lugar, Thor. Eu coloquei o Thor aqui, mas por um motivo de ele não mostrou todo o poder dele. A luta dele contra o Bull foi uma luta da hora, foi muito braba, inegável, né? Porém, eu tive um sentimento e acho que vocês vão concordar comigo que o Thor tinha mais pra mostrar. Eu acho que todo mundo pensou isso, eu pensei isso, sendo bem sincero. E meus amigos que eu falei para fazer esse vídeo aqui, para poder montar meu top 10, também pensaram isso, porque, querendo ou não, faz sentido. A luta foi da hora, o Lubu ganhou o respeito do Thor, porém, dava pra ver que o Thor tinha mais pra mostrar e não mostrou, né? Então por essa questão eu coloco o Thor em quinto. Quarto lugar, e eu sei que muita gente vai me crucificar por isso, Poseidon. Sinceramente, eu nem queria colocar o Poseidon aqui, mas é complicado. E é pelo mesmo motivo do Thor. Deu pra ver que o Poseidon não mostrou tudo, ele foi otário, ele é babaca, subestimou o Sasaki e morreu por isso. Também tem a parada do preparo do Sasaki, né? Uma parada muito roubada também do Poseidon é o seu dilúvio de 40 dias. Eu acho que, tirando obviamente o feito do Adão e dos Zeus, esse é o maior feito de velocidade de Shumatsu. Tirando do Zeus e do Adão, tá? Porque de fato aquele foi o pico de poder de Shumatsu, eu acho que isso é meio inegável, né, sendo bem sincero. A gente também tem uma fala do Adão, mas que fala que se o Poseidon quisesse ajudá-lo, eles poderiam derrotar Zeus. Sim, né, não que eu acho que eles conseguiriam, mas enfim. E se eu falei que a luta de Adão e Zeus foi o pico de poder de Shumatsu, a luta do Sasaki contra o Poseidon é pelo menos top 4, top 3 de pico de poder. O dilúvio de 40 dias e o Sasaki conseguir desviar todos os golpes é um feito absurdo. A parada é, o Poseidon é arrogante e ele foi arrogante com o cara errado. Porque se você é arrogante com o Sasaki e não leva a luta a sério, o Sasaki vai ter tempo pra ganhar de você. Basicamente isso. Por isso que eu falei que o Sasaki, com o tempo necessário, ele ganha de quase todo mundo de Shumatsu. Sem brincadeira nenhuma. Também tem a parada que o Poseidon era temido por todos os outros deuses. Então assim, complicado, né? Sem contar que ele derrotou o irmão dele, que também era um deus com um só golpe, né? Também tem isso, mas enfim. E se eu não me engano, o Poseidon era o segundo dos 3 irmãos do Olimpo. Ou seja, ele estava acima de Hades. E ele era basicamente o Zeus das águas, entendeu? E também o deus mais temido, né? Novamente, o Poseidon era sim mais forte que o Sasaki, sendo que subestimou, basicamente é isso. E sinceramente, mano, eu acho é pouco. Indo no terceiro lugar, Buda. Eu acho que não tinha como ser outro aqui, até porque o top 2 é meio inegável, como eu falei no começo do vídeo, eu acho. Eu sinceramente acho que as únicas pessoas capazes de counterar o Buda seria o Adão e o Zeus. Eu não consigo ver outro personagem counterando ele. O Adão copiando a habilidade do Buda de visão futura e o Zeus quebrando isso com velocidade. Se é que tem como, eu acredito que sim. O problema da luta do Rajun contra o Buda era basicamente que o Buda não conseguia ver o formato da alma do Rajun e assim não conseguia usar sua visão futura. Esse é o problema dessa luta, entendeu? Porque senão teria menos dificuldade para o Buda. Inclusive o Buda em Shumatsu é um belo de um gostoso, hein? Puta que pariu. O jeito que Shumatsu consegue gourmetizar os deuses é diferente, né, velho? Bem diferente. Inclusive eu queria falar aqui, tá? Tirando a parada de força, que o Buda é um dos melhores personagens de Shumatsu no Valkyrie. Eu queria falar isso também, tá? O cara simplesmente falou, quem quiser me parar, vem. Tô esperando, tá ligado? Tô esperando. E ele desafiou os Zeus, hein? Desafiou os Zeus. Não desafiou exatamente, mas enfim. Ele falou, tipo, se quiser, pode vir, pai, esquece. Enfim, a armadilha do Buda, a visão futura, não tinha como ele não estar aqui, tá? Pra partindo pro segundo e pro primeiro lugar, não tinha como ser outros personagens aqui, vocês sabem que não, né? Segundo lugar, Adão. Eu sei que é muito debatível entre Zeus e Adão, mas o fato é que o Zeus ganhou querendo ou não, né? Por um desgaste dos olhos do Adão, enfim. Se você quiser falar que é roteiro, eu vou entender, mas infelizmente o que aconteceu, né? Eu não posso fazer nada. Bem que se eu levar isso em consideração, o Sasaki ganhou, né? Mas a parada é que o Zeus não subestimou o Adão e o Adão não subestimou o Zeus, então vocês entenderam, né? Como eu já falei, a luta de Adão e Zeus é o pico de poder de Shumatsu no Valkyrie. Basicamente, o Zeus deu um golpe que o tempo não se aplica e o Adão simplesmente copiou esse golpe e trocou porrada com o Zeus. Então assim, é inegável que essa luta é o pico de poder de Shumatsu, porém eu coloco o Zeus em primeiro porque simplesmente o Adão copiou o que o Zeus já tinha, esse é o fato, né? O problema, novamente, são os olhos do Senhor, que desgastam e tal, basicamente foi por isso que o Adão perdeu. Em resumo do resumo. Inclusive seria muito da hora ver uma luta do Adão contra o Buda, porque tipo assim, o Adão pode copiar os golpes do Buda.
Seria legal, velho, uma visão futura contra a visão futura, mas enfim. Agora, em primeiro lugar, não tinha como não ser ele, Zeus. Eu acho que nega explicações aqui, né? Eu já falei sobre o Zeus e o Adão o vídeo todo sobre o pico de poder de Shimatsu no Valkyrie, então não tem muito o que falar sobre o Zeus, né? Basicamente, aparentemente, né? Não basicamente, aparentemente ele tem velocidade infinita, até porque ele dá um golpe que o tempo não se aplica, mas ok. Isso é assunto para outro vídeo. Mas eu queria colocar aqui, tá? Eu queria falar uma parada aqui que, assim, eu acho que tem um cara que é mais forte do que o Zeus, que é o Odin. Mas, enfim, o Odin provavelmente tá tramando uma parada aí, o bagulho vai ficar doido, tá? Isso é assunto pra outro vídeo também, se vocês quiserem eu posso fazer, e é isso aí, mano. Lembrando que eu não considerei a luta do Kim contra o Hades, porque hoje é dia 22 de abril e a luta não acabou ainda, não sei quem ganhou, espero que tenha sido o Kim. Por favor, seja o Kim. Enfim, mano, é isso aí, tá? Tamo junto aí, deixa o like e é isso aí, nós.